Pousada e Spa Shangri-La. Sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio. Terra Mar Imóveis. Compromisso e confiança. Compra, venda, aluguel fixo e temporário. Corretores credenciados e experientes. Cadastre seu imóvel com a gente. Trabalhamos também com lançamentos. Venha nos fazer uma visita. Avenida Assunção 464, Centro, e Avenida Joaquim Nogueira 75, em São Cristóvão. Terra Mar Imóveis. Limpel, seu atacadão da limpeza. Produtos para lava-jatos, hotéis, restaurantes, piscina e tratamento de água. Concentrados para amaciante, desinfetante, detergente, cloro e muito mais. Essências para aromatizantes e perfumes. Trabalhamos também com revenda. Entrega grátis. Avenida Teixeira e Souza, 1445, Loja 2, Vila Nova, Cabo Frio. Minascar Veículos, compra e venda de automóveis novos e seminovos, revisados com qualidade e procedência. Financiamento com as menores taxas e um atendimento de primeira. Trabalhamos também com troca e consignação. Venha nos fazer uma visita e sair de carro novo. Minascar Veículos. Aqui você faz um bom negócio. Avenida Joaquim Nogueira, 1500, São Cristóvão, Cabo Frio. Telefone 2643-6633. Você com a paz do Senhor e desejo que o amor de Deus, a paz de Cristo Jesus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa e seja sobre a sua família. É bom mais uma vez estarmos juntos aqui para meditarmos sobre uma porção da palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que nos alimenta, aquela que nos sustenta, é aquela que traz a revelação do Pai, é aquela que traz a presença de Deus até a nossa vida. A Bíblia diz que Cristo nos salvou, nos libertou do mundo das trevas, nos resgatou da mão do inimigo. Ele veio e nos tirou da onde estávamos distantes, longe de Deus, presos nas garras do inimigo. E a sua obra foi nos libertar. Por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever, ele diz: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. É por isso que Jesus tanto fala. João, ao se referir, ele diz que nós devemos conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. Enquanto nós não conhecemos a verdade, que é Cristo Jesus, enquanto nós não conhecemos esse Deus, nós somos escravos, escravos do pecado. E Cristo veio para nos libertar, nos trazer luz, nos trazer vida e vida em abundância. A palavra de Deus diz que quando nós temos esse Senhor em nossa vida, como o nosso Salvador, como aquele que em nós caminhamos juntos, quem nós andamos no dia a dia, ele se torna o nosso amigo. A Bíblia também nos diz que nós temos um adversário. E esse adversário, o nosso inimigo chamado de Satanás, ele não está nada satisfeito com aquele que anda no caminho da verdade, com aquele que anda no caminho do Pai. Ele sempre faz de tudo para nos tirarmos da presença de Deus. E a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo do 10 ao 18, nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor
e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo ficar feito, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e a vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, nós sabemos que Éfeso tinha fama, né? E não somente a fama, mas era uma cidade extremamente idólatra. Era um povo idólatra, um povo que, quando se converte a Cristo e se converteu a Cristo, certamente teve muita luta, muita provação, muita adversidade. E ele escreve, então, essa carta à igreja de Éfeso, e ele diz: meus irmãos, se fortaleçam na força, no Senhor e na força do seu poder. Ele diz: revistam-se com a armadura de Deus para vocês conseguirem estar firmes e lutar contra as astutas ciladas do diabo. Com tudo que o diabo vem lutar, vem tentar, vem fazer contra a vida de vocês, vocês precisam estar atentos. Vocês precisam estar fortalecidos. Vocês precisam estar direcionados a mente, o coração, o espírito a Deus. Porque ele diz assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principado, potestade, príncipes deste século. Em outras palavras, ele quis dizer, quando vocês são provados, quando que nós somos provados? Nós somos provados, às vezes, com um irmão, com o outro, um ser humano com o outro. Você nunca vai dizer: o diabo me provou, o diabo me tentou. Às vezes nós costumamos jogar sempre a culpa no diabo, mas porque às vezes nós entramos em provas, em dificuldades, em adversidades. A Bíblia diz que tem 3 meios o qual nós passamos por essa prova. Uma, por permissão de Deus. No caso, a Bíblia nos dá o exemplo de Jó. Deus permitiu que ele fosse provado. Deus permitiu que o diabo tentasse, provasse, visse o tamanho da sua fé. Mas aqui a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Porque quando é contra carne e sangue, é você e o seu irmão, eu e meu irmão, eu e o meu amigo, eu e mais um ser humano, porque nós somos humanos, nós somos carnais. Então a Bíblia diz que a luta, ela é travada no mundo espiritual. E sendo travada no mundo espiritual, logo a luta se torna espiritual. A Bíblia também diz que nós somos carne e espírito. Dentro de nós está o Espírito de Deus. Dentro de nós está o sopro de Deus. Dentro de nós está o próprio Deus. Então, quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes dessa treva, logo a luta é espiritual. E então, como isto acontece? Acontece quando nós não estamos ligados com Deus. Acontece quando nós não temos o nosso foco
direcionado a Deus. Quando nós olhamos para o homem, quando nós olhamos para a circunstância, ou quando muitas vezes nós projetamos o nosso caminhar cristão olhando para o homem, nós erramos, nós falhamos. Você já viu quantas vezes entra a fofoca na igreja? Quantas vezes entra a divisão na igreja? Você já viu quantas vezes pessoas deixam a igreja, saem tristes, saem doloridos, machucados? Uma coisa eu posso te dizer: se você saiu machucado, alguém talvez também se machucou e lá ficou. Então, toda vez que alguém sai de uma igreja triste, machucado, ferido, é porque lá houve situações não da parte de Deus, mas sim, como a Bíblia denomina, quando houve umas situações dos principados, das potestades, dos príncipes deste século, deste século que domina esse século. Houve uma luta, uma guerra espiritual. E quando eu não estou ligada com Deus, quando eu não estou firmado na sua palavra, eu dou facilmente os meus ouvidos a ouvir o que o irmão fala, a ouvir o que o outro disse, mas não vou buscar na oração, na palavra, em Deus, para ver o que Deus diz, o que Deus fala. Todas as nossas lutas, muitas das vezes, é porque nós falamos demais. É porque nós ouvimos o que não devíamos ouvir. É porque nós falamos o que não deveríamos falar. A nossa luta muitas vezes nos vem porque nós não vigiemos. E essa é a palavra de Deus. Deus disse em primeiro lugar: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O diabo tenta no nosso ponto fraco. Ele sabe qual é o nosso ponto fraco. Então a Bíblia diz em primeiro lugar: vigiai e orai. A Bíblia também diz que o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor procurando algum rabinho aonde botar a sua língua e se meter e fazer com que todas as coisas dão errada. Então a nossa luta, muitas vezes nós cavamos pelas nossas próprias mãos, porque nós não somos inteligentes, porque nós não usamos de sabedoria. Quando nós somos sábios, nós jamais ouvimos o que o outro irmão tem prazer em trazer a boa notícia da desgraça. Você vê, às vezes tem um irmão que há tempo não se comunica com você, mas quando ele sabe de uma desgraça, quando ele sabe de um mal feito, de uma fofoca, vai ver que ele vai te procurar para trazer as boas novas. Isso não é de Deus. Isso não procede de Deus. A Bíblia diz que o Deus desse século, sim, Ele faz isso. Mas aqueles que são filhos de Deus, eles não fazem isso. Eles não se detêm a essa coisa. Eles não se colocam nesta situação. Então nós sempre estamos travando uma batalha espiritual. E para nós sairmos vitoriosos nessa batalha espiritual, nós devemos conhecer quem são os nossos adversários. Tu sabe que muitos fracassam na guerra espiritual por desconhecer os seus aliados espirituais, as nossas armas de guerra e também nossos adversários. Por duas coisas nós somos derrotados. Em primeiro lugar, por não conhecermos, por estar alienados daquilo que Deus tem a nós, não conhecermos, não buscarmos o que Deus tem para nós, como prepararmos para a batalha, assim como nós lemos esse texto anterior, é uma falha. A outra, porque nós não conhecemos o adversário. Há uma grande diferença entre batalha e guerra. O que é batalha? Batalha
é um combate com um propósito específico, ou seja, é um conjunto de batalhas com propósito de tomada de nações, continente, estado. Batalha é um combate com propósito específico em um período ou época. E quais são esses personagens? Eu e você, anjos e demônios. Deus é onipotente, onisciente e tem Satanás. O que eu quero dizer isto? Enquanto no mundo espiritual entendemos que existe guerra desde a fundação do mundo e ela somente acabará no final, quando Satanás for totalmente aprisionado com todos os seus demônios, assim como diz o livro do Apocalipse. Então você pode ter em mente que nós sempre sofremos batalhas, guerras, lutas e combate. As guerras, elas têm um propósito, como mencionei. Porque às vezes se faz guerra, é para tomar uma nação, um continente, um estado. É por isso que alguém prepara-se um exército para a guerra, para a conquista de uma nação, de um continente, de algum lugar. Já a batalha, ela tem um propósito específico. Ela nem sempre ela se detém, é um período, é uma época. E por isso essas batalhas, elas se travam na nossa vida. Às vezes, quando tu quer viver uma vida mais próxima de Deus, o inimigo faz de tudo com seus demônios para te atormentar e te desviar daquele propósito. Então, os personagens dessas batalhas e guerras somos eu e você. E nelas estão os anjos e os demônios. Os demônios que lutam contra a nossa vida e os anjos que guerreiam a favor de nós, que são espíritos ministradores enviados por Deus para nos ajudar nas batalhas, nas guerras, sabendo que nós temos um grande adversário. Ele se chama Satanás, e sendo Satanás, ele tem as suas potestades, os seus principados, e ele também envia os seus demônios contra a nossa vida. Assim como Deus, que é onisciente, ele é conhecedor de todas as coisas, ele é onipresente, ele é o todo-poderoso, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Ele também coloca os seus anjos a nosso favor para guerrear a favor das nossas vidas, a favor das batalhas que nos sobrevêm. Então, quando nós estamos ligados com Deus, ele se prontifica a enviar os seus anjos ao nosso favor. Então, batalha espiritual é Deus derrotando Satanás com o sopro da sua boca, conforme diz a sua palavra. Batalha espiritual é a luta contra a carne e o espírito. A batalha espiritual é a luta entre os anjos e demônios. Batalha espiritual é pela fé vencer as aflições deste mundo, é livrar a alma da morte. Muitos assumem um ministério de batalha espiritual como se fosse a responsabilidade dele mesmo. Mas nós temos que pôr uma coisa na nossa mente: nós somos apenas instrumentos de Deus nas mãos de Deus. A batalha, a luta dessa batalha, ela é do Senhor, não é minha e nem sua. Muitas vezes nós nos arrebentamos, ficamos até doentes, encurvados, porque nós achamos que a batalha somos nós que temos que lutar e guerrear. Não, essa batalha é do Senhor. A nossa luta, a nossa guerra se detém apenas na oração, apenas na vigilância, apenas na palavra, apenas buscar a Deus e esperar em Deus, porque é Ele que guerreia nossas causas, é Ele que batalha as nossas causas. Aí você diz: há tanto tempo eu estou na luta, na guerra,
mas é você que está tentando vencer essa guerra. E é o contrário, a Bíblia diz que é Deus que vence por você. Você apenas tem a fazer uma coisa: orar, vigiar, estar atento, às vezes calado, às vezes mudo, às vezes silêncio total, num silêncio total, mas apenas buscando e falando com Deus, agindo de acordo com a sua palavra. O motivo de muitos crentes desistirem ou fracassarem na fé é justamente por isso. Somos guerreiros, somos soldados e devemos estar sob a direção do grande general que é Jesus Cristo, aquele nosso Senhor da guerra. É Ele que vence as batalhas, é Ele que vence as guerras. A Bíblia diz, Timóteo, aliás, Paulo fala a Timóteo, capítulo 2, versículo 7, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Qual foi o combate dele? Perseverar na fé, naquilo que Deus deu, a missão do Evangelho, pregar a mensagem, orar, testemunhar, falar de Jesus. As batalhas, os livramentos da prisão, os livramentos dos açoites, os livramentos dos soldados, quem dava a ele era o Senhor que lutava, que guerreava por ele. Ele apenas tinha que se colocar na posição de Deus. Ele disse: eu combati o bom combate. Qual foi o bom combate? O bom combate foi do soldado de Cristo, aquele que guerreou, batalhou pela causa do Senhor, pela causa que é eterna e que é única. Sim, então lembre-se de uma coisa: a guerra não é só de alguns, a guerra não é só daqueles mais espirituais, mais consagrados, mais envolvidos com a obra. A guerra não é só daqueles que são menos espirituais, ou talvez mais frios, ou mais envolvidos com o mundo. A guerra não é só daqueles que têm familiares e vizinhos e patrões que não são do Senhor Jesus. A guerra é de todos. Vamos ouvir uma canção.
Pois bem, estamos em batalha, né? Fiquei sem voz, estamos de volta, que bom. Que você possa realmente, meu tempo já se esgotou, mas que tu possa meditar, parar na palavra de Deus, aquele que nos fortalece, nos sustenta, nos guarda. E semana que vem estamos aqui juntos novamente, meditando na palavra de Deus, buscando aquilo que Deus tem para mim e para você, para a minha vida e para a tua vida. Nós vamos estudar sobre batalha espiritual. Batalha espiritual. Como nos preparar para a batalha. Como enfrentar o inimigo, as suas astutas ciladas. Então, semana que vem continuaremos, né? Estaremos juntos, falando de meditando na palavra de Deus. Quero convidar você para estar conosco todas as quartas e domingo às 19h30, ali na Avenida Adolfo Berenger Júnior, 441, bem ao lado do CREP da Suzy, pouco antes do Hospital da Criança, quarta e domingo às 19h. Vem cultuar a Deus. Nós vamos começar agora uma grande campanha na quarta-feira, quebrando os laços. Tenho certeza que Deus tem vitória para a tua vida. E quero convidar você também para dia 8 de abril, sábado, 8 de abril, está conosco, que eu quero fazer um culto de agradecimento a Deus e fazer o lançamento do meu livro que Deus tem me abençoado, tá? Convido você para estar lá, 8 de abril, sábado, 8 de abril, também às 19h30. Eu espero você lá para juntos alegrarmos com Deus. É um culto de gratidão e estarei fazendo o lançamento do meu livro. Ouça também todos os dias, às 16h30, o programa Ensinando as Escrituras na Rádio Sudoeste. Que bom estar com você, que bom estar junto. Gostaria de orar ainda, agradecendo a Deus pela sua presença. Pai, em nome de Jesus nós te adoramos. Em nome de Jesus nós te glorificamos. Por isso toma essa vida, toma essa casa, toma essa família. Nós repreendemos pelo poder do teu nome todas as potestades, todas as forças do mal, todas as forças das trevas, tudo que tem tentado entrar nessa casa, nessa família, nessa vida, tudo que tem tentado frustrar os planos, sonhos, projetos, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tudo que tu tem tentado contra essa vida, eu te repreendo pelo poder e o sangue e pelo poder do nome de Jesus. Deus, toma essa casa, toma essa vida e toma essa família, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até a próxima semana. Limpel, seu atacadão da limpeza. Produtos para lava-jatos, hotéis, restaurantes, piscina e tratamento de água. Concentrados para amaciante, desinfetante, detergente, cloro e muito mais. Essências para aromatizantes e perfumes. Trabalhamos também com revenda. Entrega grátis. Avenida Teixeira e Souza, 1445, Loja 2, Vila Nova, Cabo Frio. Terra Mar Imóveis. Compromisso e confiança. Compra, venda, aluguel fixo e temporário. Corretores credenciados e experientes. Cadastre seu imóvel com a gente. Trabalhamos também com lançamentos. Venha nos fazer uma visita. Avenida Assunção 464 Centro e Avenida Joaquim Nogueira 75 em São Cristóvão. Terra Mar Imóveis. Minascar Veículos, compra e venda de automóveis novos e seminovos, revisados com qualidade e procedência. Financiamento com as menores taxas e um atendimento de primeira. Trabalhamos também com troca e consignação. Venha nos fazer uma visita e sair de carro novo. Minascar Veículos. Aqui você faz um bom negócio. Avenida Joaquim Nogueira, 1500, São Cristóvão, Cabo Frio. Telefone
2643. Pousada e Spa Shangri-La, sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio.